que eu vou te falar agora literalmente vai colocar dinheiro no seu bolso nos próximos anos. Então, se eu fosse você, eu assistiria esse vídeo até o final, porque o que eu vou te contar foi exatamente o que uma cliente minha fez para conseguir valorizar o imóvel dela em mais de 20 mil reais num prazo aí de mais ou menos 1 ano e meio, tá? E eu vou te explicar nesse vídeo exatamente como é que você vai fazer, o que é que você precisa observar para conseguir algo parecido ou um resultado até superior ao dela. Porque é o seguinte, na compra de um imóvel, ou você começa o jogo ganhando, ou você já começa perdendo feio. Não tem meio termo. Aí eu vou te explicar um pouquinho mais na frente sobre isso. O que eu quero que você entenda é o seguinte, essa cliente, ela comprou há mais ou menos 1 ano e meio atrás um apartamento em um dos bairros aqui de Caucaia, e esse apartamento ele teve aí uma valorização média de mais ou menos uns 20 mil. Isso do começo em que ele começou a ser vendido por 155 mil mais ou menos, para o período em que ele começou a ser entregue e ainda tinha algumas poucas unidades e essas unidades já estavam sendo comercializadas ali na casa dos 175 a 180 mil mais ou menos. E o grande problema aqui, gente, não é só o fato de você comprar um imóvel com baixo potencial de valorização, não. O fato é que quando você compra esse tipo de empreendimento, você tem uma dificuldade gigantesca até para alugar, para vender. A sua rotina fica mais complicada, fica um pouquinho mais difícil. Por quê? Todos os pontos que eu gosto de levar em consideração em uma boa compra, eles não existem geralmente nesses tipos de imóveis com baixo potencial de valorização. Talvez essa cliente ela nem soubesse exatamente quanto esse empreendimento ele estaria se valorizando no decorrer dos anos, né? No passar do tempo, mas dois fatores foram super importantes para que isso acontecesse e eu vou te explicar sobre esses dois fatores agora para ficar mais fácil, para ficar mais claro e você conseguir entender perfeitamente o passo a passo. E o primeiro ponto aqui é a localização estratégica. E quando eu falo localização estratégica, eu não estou me referindo só à localização se tem um ponto de ônibus perto. Não, eu estou levando em conta N fatores que são super importantes e principalmente as vias de acesso. As vias de acesso desse condomínio, por exemplo, para qualquer outro local que geralmente as pessoas precisam, por exemplo, para quem trabalha em Fortaleza, o acesso, se eu pegar esse condomínio aqui como exemplo, desse condomínio para Misterral, ele se torna muito fácil. Isso faz com que o apartamento em si, ele tenha um potencial muito maior do que a grande maioria. Porque não adianta só passar ônibus, mas se o acesso desse apartamento, ele te dá mais facilidade para o centro de Caucaia, no exemplo desse aqui, para Fortaleza, ou qualquer outro lugar, isso fica muito mais interessante. O potencial de valorização desse apartamento, ele também sobe imediatamente. Porque, como eu sempre falo, não é só passar um ônibus perto. Pode passar um ônibus a 200 metros, a 150 metros, mas se você não tem um bom acesso, se você não tem boas vias de acesso, isso acaba complicando um pouco mais. Isso faz com que o potencial desse apartamento ele fique meio que limitado, sabe? Então, por isso que eu sempre gosto de pensar nesse ponto. Esse aqui é um ponto que eu considero assim muito importante e que realmente faz uma diferença gigantesca aí na hora que você vai comprar o seu primeiro imóvel. Uma segunda coisa que eu poderia falar aqui para vocês seria o potencial de valorização do bairro. E quando eu falo sobre isso, conhecer um pouco mais a fundo sobre essa região, conhecer um pouco mais a fundo o que está para acontecer ali, o que é que tem em torno, o que é que já aconteceu e o que não aconteceu. Essa é a parte mais legal, porque aquilo que não aconteceu ainda, muitas vezes as pessoas elas não sabem ainda o que vai, se vai ter um projeto já aprovado ali, se existe a possibilidade de ser construído algo que ela talvez nem saiba o que é naquele terreno ali que aparentemente está fechado, não tem nada. Então, esse empreendimento que eu estou te mostrando agora, aqui em frente, há 3, 4 anos atrás, a gente tinha um projeto de se iniciar uma escola profissionalizante. Hoje, essa escola já está aqui funcionando, já está ativa, mas para as pessoas que investiram nessa região, elas provavelmente nem sabiam tanto sobre essa informação importante. E é por isso que quando você vai comprar o seu primeiro imóvel, é muito importante você ter esse conhecimento. Mas é muito normal também as pessoas que estão comprando o primeiro imóvel, elas não terem essas informações, tá? E é por isso que é importante você ter sim um corretor de imóveis que você confie e que você consiga obter mais informações como essas. Porque para quem vai comprar esse empreendimento, esse apartamento aqui, eu tenho certeza que o potencial de valorização ele é muito interessante, tá? Inclusive, aqui eu ainda tenho unidades prontas para morar. Se você quiser saber um pouco mais, eu já postei o vídeo completo desse condomínio aqui no Instagram. Já fiz alguns vídeos mais interessantes aqui para você ter uma noção sobre as plantas e tal. Mas voltando ao nosso assunto, o potencial de valorização de um condomínio como esse, ele está relacionado muito a essas duas coisas.
à localização estratégica e ao entorno, aos projetos, ao crescimento que o bairro tende a ter nos próximos meses, nos próximos anos. Foi exatamente o que essa cliente fez. Ela comprou um imóvel que tivesse um potencial de valorização muito estratégico, ou seja, ela tinha ali vias de acesso muito fácil nesse condomínio e também ela tinha um bairro que estava em um crescimento gigantesco e muito perto do condomínio em que ela comprou, a gente já teve várias melhorias interessantes. Então, por isso que o potencial de valorização acabou sendo muito alto e até bem maior do que o normal, tá? Do que geralmente acontece. Então eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que eu tenha conseguido te ajudar. E se você quiser saber mais informações sobre esse empreendimento, manda aqui uma mensagem para mim. Vamos fazer aí essa realização acontecer, né? Fazer esse seu sonho virar uma realidade, tá bom? Então, te espero, manda uma mensagem aqui no direct e vamos trocar uma ideia aí sobre a sua nova casa.